Se você é um amante dos flashbacks românticos dos anos 80 e está assistindo esse vídeo, eu presumo que você já escutou essa música tocando em algum lugar. E com certeza se questionou quem a canta. Pois bem, pois eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Let's fall in love again, like we did the first time. Baby, let's fall in love again, but this time never say goodbye. Muito boa a música, não é? Bem, se você se interessou em saber em algum momento sobre essa música, quem a canta e qual o nome, com certeza você se deparou com o nome da música Let's Fall in Love Again e o nome da cantora Cynthia Hinds. Caso você tenha se aprofundado ainda mais, eu tenho a certeza que você cruzou com esta foto da Cynthia e também com essa outra foto da Cynthia Hinds. Essas são as duas fotos mais comuns da Cynthia. Se você procurou informações sobre a história da música e da cantora, com certeza você encontrou várias matérias e vídeos em português contando a seguinte história sobre a música Let's Fall in Love Again e a Cynthia Hinds. Basicamente, o que é dito aqui no Brasil é que a Cynthia Hinds era uma jovem de família humilde que cantava em bailes comunitários no condado de King, em Washington, próximo à região de Seattle. É atribuída a Cynthia a música Let's Fall in Love Again como uma música póstuma. Basicamente, a Cynthia foi assassinada em 1982 pelo Gary Ridgway, o assassino do Rio Verde, famoso nos Estados Unidos por ter atuado no início dos anos 80. E foi encontrada uma fita da música Let's Fall in Love Again cantada pela Cynthia em 1987, 5 anos após a sua morte. E essa fita com a música foi lançada e obteve um suposto sucesso póstumo. Pois é, meus caros amigos, eu digo suposto porque a história contada aqui no Brasil é completamente falsa, é um mito, é uma falsa atribuição. E eu vou, nesse vídeo, explicar para vocês o porquê disso. Mas antes de tudo, é conveniente eu dizer a vocês o que me levou a ir atrás das informações e saber a verdade sobre Cynthia Hinds e a música Let's Fall in Love Again. Acontece que um dia, mais ou menos quase um ano atrás, eu estava na varanda da minha casa e a minha vizinha estava escutando essa música Let's Fall in Love Again. Tava bem alto o som. E eu já ouvia escutado essa música várias vezes no decorrer da vida, porque eu sou muito fã de flashback, de R&B, então era uma música que eu conhecia. E ouvindo ela, eu me fiz um questionamento, né? Eu pensei, horas, eu sempre ouvi essa música tocando nas Antena 1 da vida, nas Alfas, aqui de São Paulo. E eu nunca ouvi falar dessa cantora, não a vi em nenhum programa. Então eu comecei a me questionar por quê, né? Por que eu nunca vi essa cantora? Nem ao menos o nome da música eu sabia até então ali, apesar de ter escutado várias vezes. Basicamente o que eu fiz de primeira foi, eu entendia o refrão Let's Fall in Love Again, então eu pesquisei no YouTube. E, para minha felicidade, eu encontrei a música facilmente aqui no YouTube. A minha dúvida sobre esse caso da Cynthia Hinds se instigou de vez quando eu estava assistindo o documentário em inglês sobre o assassino de Green River e eu reparei algo bem estranho porque a Cynthia aparece, ela é citada no documentário, porém nos comentários em inglês em nenhum momento ela é citada e muito menos como cantora. Então eu comecei a ver que tinha algo estranho nessa história. Porque alguém com talento e com uma música de sucesso póstumo não é citada como cantora por nenhum gringo, mas nenhum mesmo. Rolei comentário abaixo, ninguém a cita como cantora.
Após eu estranhar a falta dos comentários citarem a Cíntia como cantora no documentário, eu me aprofundei nas pesquisas sobre ela. As informações são escassas, muito escassas, mas eu achei o perfil dedicado a ela no Find a Grave. E, para minha surpresa, na descrição ela não é citada como cantora na biografia e também na aba Flores não há nenhuma dedicatória citando a Cíntia como cantora. Basicamente, ela é citada na descrição do perfil do Find a Grave como uma jovem que trabalhou numa churrascaria no condado de King e também que ela morava sozinha num pequeno apartamento em Rainier Valley, na região lá do condado de King. Então isso me instigou mais ainda a pesquisar, pois eu comecei a ter a certeza de que Cynthia Jean Hines, que é a moça da foto, é uma pessoa e a Cynthia Hines, cantora, é outra. Então isso me fez ir mais a fundo ainda nas pesquisas. Continuando as minhas pesquisas sobre o caso Cynthia Hines, eu acabei me deparando com um blog chamado Fernham, onde há uma postagem de um suposto colega da Cynthia. Nessa postagem, ele faz uma comparação da Cynthia com Michael Jackson. Ele diz que ela gostava muito de dançar e que ela era muito fã do Jackson 5. Essa postagem foi feita próximo da data da morte do Michael Jackson, em 2009. Basicamente, ele diz que ela gosta de dançar e em nenhum momento cita ela como cantora, né? Como alguém que tocasse algum instrumento ou cantasse. Até mesmo eu andei reparando nos comentários, há 7 comentários abaixo nessa postagem, e os comentários feitos por gringos, que são 5, nenhum cita a Cynthia como cantora. E aparentemente há pessoas aí que foram colegas dela na escola. Algo que me chamou a atenção foi 2 comentários de brasileiros. Um foi do Rodrigo Gonçalves e outro foi uma resposta do Flávio Júnior. O Rodrigo Gonçalves, ele fala aquele chavão, aquela história conhecida pelos brasileiros, né, que é disseminada, de que a Cynthia Hines compôs essa música e ela foi lançada de forma póstuma. Depois o Flávio responde de uma forma mais condizente com a verdade, dizendo que tudo não passa de uma confusão, né, que é uma confusão criada pelos brasileiros. E de fato isso é verdade. Após ver esse comentário, eu comecei a desconfiar de que isso seria de fato uma história criada por brasileiros, né? Essa história da moça, da Cynthia Hines, que morreu e a música foi lançada 5 anos após a sua morte. Isso me fez prestar atenção nesse ponto de que, de fato, é uma história criada por brasileiros. Dando continuidade nas pesquisas que eu estava fazendo, eu encontrei uma matéria nesse site Carisable. Eu não sei a data dessa matéria, mas o interessante é que ele fala um pouco da Cynthia, né? Tem algumas palavras supostamente do irmão, da mãe e do pai dela. E ele corrobora com algumas informações de que a Cynthia trabalhou como cozinheira, né, num restaurante, numa churrascaria, que ela realmente morava sozinha num apartamento em Rainier Valley. Ela parece que ela dividia esse apartamento com uma colega chamada Opa Mills, que também foi morta pelo Ridgway. E um ponto interessante que ele aborda que a Cynthia, ela abandonou a escola por volta do início dos anos 80, ali final de 79 para 80, e que ela foi abordada também pela polícia andando à noite numa avenida, numa região perto do aeroporto de Seattle, e essa região é conhecida por ser uma área de prostituição. E o mais interessante é que aqui também há alguns comentários da mãe e do pai dela, e eles sabiam que a Cynthia mexia com esses negócios de prostituição, ela se prostituía, né? Então a gente pode ver através disso que é um indício de que ela não era uma pessoa fácil, né? Ela era uma jovem problemática, pelo fato de morar sozinha, abandonou a escola e tem esses relatos dela com relação à prostituição.
Eu encontrei também uma matéria de uma página do Seattle Times. Essa matéria é de 2001 e aborda quatro vítimas do Ridgway, né, do assassino de Green River. E nela cita a Cynthia, a Opa Mills, que era colega da Cynthia, a Marcia Chapman, que foi um corpo encontrado junto com o da Cynthia, e a Carol, né? Essas quatro são abordadas nessa matéria e um ponto interessante é que as quatro têm ligação com a prostituição, o que é uma característica muito comum das vítimas do Gary Ridgway. Geralmente eram moças jovens que viviam sozinhas, tinham problemas com a família, geralmente, e praticavam a prostituição, né? Possivelmente isso facilitava o Ridgway a cometer os seus crimes por serem mulheres que trabalhavam na noite, então isso talvez facilitava para eles, mas todas têm uma característica em comum. É falado brevemente da Cynthia, ela não é citada como cantora de forma alguma, em nenhum momento também é falado da música Let's Fall in Love Again, não é associado a ela. E o ponto interessante é que fala que na época a polícia chegou a falar com o Seattle Times que a Cynthia era ligada a negócios de prostituição, o que corrobora com a matéria anterior da Cynthia ter sido abordada pela polícia em uma área de prostituição próxima ao aeroporto de Seattle. Depois de pesquisar bastante sobre notícias do caso do Gary Ridgway e da Cynthia Hinds, eu resolvi pesquisar sobre a música e o EP no qual essa música está em questão. Eu achei um perfil da Cynthia no Discogs. Esse perfil da Cynthia Hinds está com a foto errado, porque está com a foto da Cynthia Jean Hinds, que é a menina que foi assassinada e que a maioria dos brasileiros pensa ser a intérprete da música em questão. Para minha surpresa, havia dois comentários na descrição desse perfil. O primeiro era de um gringo, tal de Hilton, e nesse comentário ele questionava a foto. Ele dizia que a foto do perfil não é a foto da cantora, e sim a foto de uma vítima do assassino de Green River, do Gary Ridgway. E a foto que tava, a moça tinha o mesmo nome da cantora, mas não é a mesma pessoa. Eu abri o comentário e vi que tinha uma resposta para esse comentário do gringo. Para minha surpresa, a resposta foi dada por um brasileiro, tal educadora. Basicamente, ele repete a mesma história que se fala aqui no Brasil de que a música é da menina que foi assassinada, né? Ou seja, que a menina assassinada é a cantora e que a música é póstuma. Eu respondi explicando a história. Não sei se ele viu, mas a questão é que a resposta fica aí para qualquer pessoa ver, né? Porque a intenção desse vídeo e de todas as respostas que eu fiz aí pela internet sobre esse caso é para tentar desmentir, né? Tentar disseminar a verdade. Enquanto eu pesquisava sobre a Cynthia Hinds e o EP Let's Fall in Love Again no Discog, o meu foco até então era tentar achar algo sobre a cantora Cynthia Hinds em si. Então eu penei, não tem nada sobre ela, né? Além da foto dela estar errada. Até o momento que eu reparei em um nome no EP. Eu reparei no nome que está abaixo do título da música, né? Eu reparei no nome Steve Gordon. Então veio na minha cabeça a ideia de pesquisar sobre esse Steve. Aí foi que o desfecho começou a se desenhar na minha frente depois que eu comecei a pesquisar sobre o Steve Gordon. Eu tirei o foco da Cynthia Hinds, a cantora, já havia recolhido as informações que eu precisava sobre a Cynthia Jean Hinds, a vítima, e foquei no Steve Gordon. Na própria página do Discog, onde consta um perfil para o EP da Cynthia, eu reparei que havia um link para o perfil do Steve Gordon. Então eu cliquei no perfil do Steve e lá eu encontrei um LP chamado Partners.
Para minha surpresa, no lado B, na faixa 3 desse LP, havia uma música de nome Let's Fall in Love Again, lançado, obviamente, em 1984, 3 anos antes do EP, onde a Cynthia canta essa música. Então eu deduzi que, bom, já que o Steve ele consta descrito no EP de 87 e também no de 84, então eu posso presumir que é a mesma música. Isso torna consideravelmente aquela história da música póstuma totalmente falsa. O problema foi que, ao procurar essa música, eu não achei. Eu vasculhei a internet inteira e não achei essa música postada em lugar nenhum, nem no YouTube, nem em nenhum blog. O que eu achei foi apenas algumas páginas que disponibilizavam o download do LP mediante o pagamento de uma VPN. Só que eu fiz o pagamento da VPN e tal, só que não me liberou o link para fazer o download, ou seja, eu apenas gastei o dinheiro. Então eu fiquei sem saber o que fazer, porque para fazer um vídeo sobre esse tema eu precisaria ter a música original também. Então o que me restou foi buscar um contato com o Steve, contatá-lo, esperar que ele me responda e ver se ele poderia me disponibilizar a música, né? E foi exatamente isso que eu fiz. Eu achei um contato do Steve e mandei um e-mail para ele. Então lá fui eu com meu inglês de Google Tradutor mandar um e-mail para o Steve Gordon, um produtor e compositor americano, perguntando sobre o caso dessa música, né? Sobre Let's Fall in Love Again. Coloquei o nome da Cynthia Hydes, da Fantasy Record e do ano em letras garrafais, e basicamente o que eu fiz foi pedir para o Steve me tirar uma dúvida. Eu contei sobre o mito que tem da Cynthia Hydes, o Gary Ridgway, sobre essa música aqui no Brasil, e perguntei para ele quem é Cynthia Hydes, perguntei se a música era póstuma e tal. E eu não esperava a resposta, né? Tipo, eu não tinha pretensão nenhuma, até porque eu encontrei o contato dele num site com aparência bem antiga, com layout bem antigo, então eu nem tinha ideia se ele usava esse e-mail ainda. Óbvio que aqui no vídeo eu tô tapando o e-mail, né? Eu apaguei para preservá-lo. Para minha surpresa, 7 minutos depois de eu enviar o e-mail, ele respondeu. Basicamente, o que ele disse que a Cynthia não foi morta e nem assassinada, que ela estava viva. E eu fiquei o resto do dia, ainda era por volta de umas 11 horas, eu fiquei fazendo outras coisas. Quando foi 4 horas depois, lá para as 15 horas, ele mandou outra mensagem. Porque ele viu, como eu citei o caso do Ridgway, ele viu a foto da Cynthia Hydes, na verdade da Cynthia Jean Hydes, a menina que foi morta. E basicamente o que ele me falou é que a foto não é da Cynthia cantora, é outra pessoa, né? São pessoas diferentes. Depois eu perguntei pro Steve se a versão de 1984 era a mesma letra da versão de 1987, que às vezes acontece de ter a mesma música, de ter músicas com nome, com os títulos iguais, porém serem letras diferentes. Então o Steve falou não, que é a mesma música e que essa versão é ele que canta. E ele não se considera cantor, mas ele cantou essa versão por diversão. Por último, eu disse a ele que eu nunca havia escutado a versão original e falei para ele que os sites que vendiam o LP não entregavam aqui no Brasil e perguntei onde é que eu poderia fazer um download. O Steve me respondeu que iria procurar. Infelizmente ficou por isso, porque depois disso ele não me respondeu e eu também não fiquei em cima para encher o saco do cara, né? Ficar cobrando, né? Mas só de saber que a Cynthia estava viva e que eu troquei os e-mails com ele, que serve como prova, já era o suficiente para mim. Bom, meus amigos, depois de toda essa história, de toda essa ladainha que me fez chegar até aqui, para minha felicidade, hoje eu fui pesquisar novamente sobre essa música da versão original de Let's Fall in Love Again de 1984 e finalmente uma boa alma, algum gringo, postou essa música no YouTube e eu pude fazer o vídeo.
Então, essa é a versão original de 1984, interpretada por Steve Gordon. Let's fall in love again, like we did the first time. Girl, let's fall in love again, but this time never say goodbye. Muito boa a versão original interpretada pelo Steve Gordon. Tem uma pegada mais parecida com jazz, a levada de piano. Muito boa mesmo. Vocês estão vendo o Love Line Volume 3, né? A gente tem que saber o seguinte, a música Let's Fall in Love Again, a segunda versão, foi feita para tocar em rádio, na Rádio 97 de Miami. E nós não temos a imagem da Cynthia Hinds cantora por causa disto, porque a música foi feita exclusivamente para a rádio. Essa música chegou aqui no Brasil em 1993, nesse álbum Love Line 3, e ela está na primeira faixa do lado A. Nós podemos presumir que em algum momento alguém deve ter pesquisado sobre a Cynthia Hinds cantora, não achou nada sobre ela, porque não tem nada mesmo, e deve ter se deparado com a Cynthia Jean Hinds, que foi a adolescente morta pelo Gary Ridgway. Então, a gente pode chegar à conclusão que foi daí que se criou esse mito em torno dessa música. Mas agora, meus caros, fica esse vídeo aqui na internet, aqui no YouTube, para tentar desmentir o máximo possível esse mito, essa história falsa de Let's Fall in Love Again e Cynthia Jean Hinds, a mina que foi morta. Basicamente é isso que eu tenho a dizer. O vídeo já está muito bastante, 22 minutos praticamente. Eu encerro por aqui e muito grato para quem conseguir assistir esse vídeo até o final.